Olá, amigos. Ao final desta campanha, gostaria de trazer uma reflexão para o Brasil a partir daqui do meu estado, do Rio de Janeiro. Sabe por que o Rio de Janeiro ganhou a alcunha de cidade maravilhosa? Por causa das suas belezas naturais e oportunidades de prestação de serviço, por ter sido a capital do Brasil até 1960. Atualmente, você não ouve mais este título, tornou-se uma cidade violenta, dominada por milícias, bandidos do bem, e traficantes, bandidos do mal. Mas ambos são bandidos. E o povo das comunidades, que são na sua maioria esmagadora trabalhadores e honestos, não tendo para onde ir, sofrem com a opressão destas gangues. E nós que ficamos ilhados por estas gangues, sofremos juntos. Pois a cidade do Rio de Janeiro não existe um só bairro que não esteja sitiado por estas comunidades e suas gangues, que agem no entorno. Mas foi do nada que nossa cidade se tornou assim? Não. Em 1979, quando o presidente Figueiredo sancionou a lei da anistia, ou seja, anistiava os crimes de conotação política durante o período militar, iniciou-se um retorno das velhas raposas políticas, que tinham gerado os distúrbios no Brasil com a intenção de implantar o comunismo, uma ditadura do proletariado, e foram derrotados. Para esta minha reflexão vou citar apenas um só nome, Leonel de Moura Brizola, um gaúcho que fez carreira política de destaque no Rio Grande do Sul, mas para azar dos cariocas, de março de 1983 a março de 1987, se sagrou pela primeira vez governador do estado do Rio de Janeiro. Por que azar? Porque sua intenção era usar o Rio de Janeiro de trampolim para chegar à presidência. Tendo em vista que sua intenção revanchista com os governos militares, o que ele queria ser mesmo era presidente do Brasil, tanto que quase foi ao segundo turno em 1989, perdendo para o sapo barbudo, como ele chamava o Lula, que ficou em segundo e estava iniciando a sua carreira política. E o Collor saiu vencedor na eleição. Com isso, ele se candidatou e venceu de novo como governador do estado do Rio de Janeiro, em março de 1991 até abril de 1994. E o que o Leonel de Moura Brizola fez no estado do Rio de Janeiro, quando ele assumiu? Tirou todo o incentivo da Constituição Civil, que naquele momento bombava no estado e aqui na cidade, principalmente a zona oeste, Jacarepaguá, São Conrado, Barra da Tijuca, até Campo Grande. Com isso, o empresariado se recolheu e ele iniciou um programa de construção de escolas com material pré-moldado que elimina fortemente a mão de obra, e construiu 500 CIEPs como outdoor. Só construía onde tinha visibilidade para alcançar seu objetivo da presidência da República. Conclusão desta situação dos CIEPs: só serviram para propaganda política, pois construir é fácil. Colocar em funcionamento aquele projeto, e que seria custoso manter os alunos o dia inteiro na escola, com refeições, dentistas, psicólogos, etc., acabou que somente funcionaram como todas as outras escolas, que poderiam ser feitas com custos bem inferiores e não causariam danos à mão de obra. Outra medida populista, ele encampou várias empresas de ônibus para o estado e loteou os empregos. Resumindo, destruiu a frota do transporte público, devolvendo tempo depois aos seus antigos donos, que arcaram com sérios prejuízos. Eu vou contar a minha experiência, que abrange o final do regime militar. Eu tinha pleno emprego, me casei, tive filhos, me tornei um pequeno empreendedor na construção civil. Comecei com uma bomba de argamassa, aquelas Putzmaster, que executava o revestimento de paredes, e terminei com 4 bombas. Tive a oportunidade de trabalhar em obras de renome aqui no Rio, Vilagem São Conrado, Barra Mares, Atlântico Sul, Itaiangá, dentre outras, chegando a ter 80 funcionários. Aqui abrindo um parênteses, o operário de obra era disputado a peso de ouro, pois faltava mão de obra. Aí com isso houve uma grande imigração de mão de obra não qualificada para o Rio de Janeiro. Com a vinda do Brizola para o Rio, o empresariado recuou seus investimentos no estado, escasseando os serviços na construção civil, o que levou muitas empresas a fecharem seus negócios. E eu estava entre elas, em 1984.
Nesta mesma época, conheci a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, a qual sou membro até hoje. Amarguei um período de dificuldades, até o período Collor, em relação a trabalho, inclusive tentando a vida no exterior. O governo Brizola estendia suas ações populistas, e uma delas, esta sim, foi preponderante para o declínio da cidade, foi o grande incentivador de invasões de áreas para o assentamento daqueles operários da construção civil e outros que teriam perdido seus empregos, não retornando aos seus locais de origem, criando programas como Cada Família um Lote. Acompanhei isso na comunidade Rio das Pedras, que morava perto, mas aconteceram em diversos outros lugares, que cediam um pedacinho de terra para a construção de, literalmente, de barracos. Desta feita, proliferaram a expansão e a criação de várias comunidades carentes sem um mínimo de planejamento estatal. E para completar o quadro de destruição da cidade, foi quando ordenou a proibição da polícia militar entrar nas comunidades, que, como explicado anteriormente, teria, com o declínio da construção civil, expandido e multiplicado enormemente. E aí iniciou-se o processo de dominação das milícias e traficantes no interior dessas comunidades e que hoje se estendem para fora dos limites delas. Então, com isso, chegamos à degradação que o Estado e a cidade se encontram hoje. Iniciou em 1982, portanto, 40 anos se passaram com algumas decisões de um governador que queria ser presidente, que morreu em 2004 sem ter conseguido seu objetivo, pois o povo, as mídias, as estatísticas e as urnas eletrônicas estancaram sua ambição. Mas o Rio de Janeiro amarga hoje os resultados. Vamos traçar um paralelo. Brizola está para o Rio de Janeiro, assim como Lula e o PT está para o Brasil. Se não vejamos, Brizola criou o CIEP como outdoor para chegar à presidência. Lula ampliou o programa do FHC de Bolsa Família com valores que iniciavam com aproximadamente R$50, com motivos eleitoreiros, convenhamos que fazia com R$50. Brizola destruiu os empregos da construção civil. Lula e o PT entregaram o governo com aproximadamente 13 milhões de desempregados, sem pandemia e sem guerra. Brizola encampou, confiscou o transporte público e loteou todos os cargos dessas companhias. Depois devolveu as empresas quebradas. Lula criou ministérios e loteou todos os cargos, inclusive de todas as estatais. Aparelhou universidades federais e montou o maior esquema de corrupção para arrecadar dinheiro para partidos e os seus próprios bolsos. Brizola ordenou a proibição da entrada da polícia nas comunidades. Lula e o PT, através do Fachin, indicado de Dilma, ordenou a mesma coisa, proibindo a polícia de entrar em comunidades. Vejam a degradação do Rio de Janeiro. Guardadas as devidas proporções, não vamos fazer o mesmo com o Brasil. Pensem nisso no dia 30. Muito obrigado.